Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, onde eu vou reagir aos seus comentários sobre o último Monday Night Raw que aconteceu no dia 3 de novembro de 2025. Se você quiser saber a minha opinião sobre os diversos assuntos que aconteceram no show, incluindo o retorno de Rey Mysterio e a união de Logan Paul a The Vision, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. A gente quer chegar até 10 mil inscritos até a aposentadoria do John Cena, e eu já disse, se a gente chegar a 10 mil inscritos até o dia 13 de dezembro, eu farei a barba. Então, vamos lá, chega junto para que a gente possa quebrar mais essa meta aqui no nosso canal. E vamos embora para mais um Sincerão da Galera. A gente vai começar aqui com o Heitor, que vai falar sobre Main Event Jey Uso, né? E ele vai dizer o seguinte: tiozão, realmente o Jey é o cara das tag team matches. A diferença de confiança dele ao lutar tag e singles são gritantes. Nesse combate contra a Division, ele lutou muito bem e a sua aura com a torcida foi top. Cara, não vou nem repetir o hashtag aí que tu botou não, porque ninguém merece. Mas é o seguinte, cara, o Jey é um lutador muito melhor de duplas do que de simples, isso é inegável, tá? Quando você é um lutador de duplas, você tem algumas facilidades, né? Você não precisa coordenar a luta inteira, e isso geralmente é um problema quando você tem uma luta de simples, você depende de si mesmo e do seu parceiro para fazer a luta acontecer. Numa luta de duplas, você tem mais oportunidade de você descansar, você tem mais oportunidade de combinar os spots, então acaba sendo uma luta relativamente mais tranquila de você encarar. E no caso do Jey, principalmente o fato de ele não ser obrigado a ficar encadeando todos os movimentos o tempo todo, ter momentos em que o ringue é cortado, em que ele pode apanhar um pouco, isso ajuda muito, tá? Então ele acaba entrando mais relaxado para lutar. Ao contrário de uma luta de simples que claramente ele entra tenso, ele entra nervoso, ele fica com medo de errar, tá? E isso é muito nítido, isso é muito claro. E eu acho que as críticas da IWC estão começando a ter um efeito muito forte sobre ele. Eu acho que o cara é gente boa, tá? Eu não consigo criticar tanto a pessoa, né, pela qualidade dele no ringue. Ele é gente boa. Eu só acho que realmente ele precisava, sei lá, dar um jeito para poder treinar. Eu sei que é difícil treinar viajando o tempo todo, tá? Mas fazer alguma coisa para melhorar só um pouquinho no ringue e talvez fazer um trabalho mais mental, mais voltado para aumentar a confiança dele. Porque eu acho que ele teria condições de ser esse lutador. Se ele fosse um bom lutador no ringue, se ele entregasse lutas 4 estrelas com frequência pra gente, talvez a gente até relevasse o It. Mas como ele chega no ringue e acaba mandando mal pra caramba quando ele luta simples, o pessoal pega no pé. Então eu concordo contigo, eu acho que quando ele luta tags, a confiança dele é outra. Eu acho que dá pra salvar ali, mas vai ter que ter algum trabalho aí pra poder ajudar o cara. Agora, o Diogo, ele trouxe um comentário sobre o Wargames e uma crítica que eu acho bem relevante. Ele disse o seguinte: olá, tiozão, o Wargames está a começar a ser construído, mas só sou eu que sinto que esse ano o Wargames está mais fraco que os anos anteriores. Com menos de um mês para o Survival Series não temos nada, tirando agora essa história com o Logan. E das mulheres nem se fala. Abraços de Portugal. Primeiramente, meu grande abraço aí para os meus inscritos aí e alguns membros do nosso canal que são de Portugal. Sempre muito feliz de ver vocês nas nossas lives, encarando as madrugadas para acompanhar a WWE com a gente. Diogo, o seguinte, eu acho que a WWE ela está gradativamente construindo algumas histórias para o Survival Series. Eles não estão marcando a luta e aí construindo a rivalidade. Eles estão construindo a rivalidade para marcar a luta. É um esquema um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Geralmente a gente vê o contrário. A gente vê a marcação da luta e a rivalidade até o pay-per-view. Eu acho que eles estão invertendo a lógica. Por isso que está parecendo que está devagar. Porque eu tenho visto alguns sinais de algumas possibilidades de lutas tradicionais de Survival Series que eu não sei se eles vão fazer, tá? Mas são algumas possibilidades. Por exemplo, no cenário de duplas femininas, nós temos Charlexa e Bayley Lyra Valkyria contra Kabuki Warriors e Judgment Day. Só aqui nós já temos 4 contra 4, então já teria uma luta tradicional de Survival Series. Uma outra é os MFTs contra todo mundo que eles estão destruindo lá no cenário secundário do SmackDown. Aí você tem ali o Shinsuke Nakamura, você tem Rey Fênix, né? Tem uma galera ali
que eles estão escorraçando, que poderia fazer 4 e lutar contra 4 dos MFTs. No Monday Night Raw a gente volta, a gente tem a Division, agora com a adição do Logan Paul, né? E a gente vai falar rapidinho sobre isso. E eles podem enfrentar a galera do main event lá. Então tem CM Punk, tem Jey Uso, tem LA Knight, e eles podem colocar mais um. Então, assim, a impressão que me passa é que eles estão começando a criar algumas possibilidades, alguns cenários para montar algumas lutas possíveis aí de Survivor Series. Quais vão ser War Games, a gente não sabe ainda, mas eu estou vendo essa construção sendo gradativamente sendo feita. Eu acho que quando chegar mais para frente, eles vão fazer isso. Lembrando que como o Survivor Series ele é um show de cerca de 3 horas e meia de duração e vai ter 2 lutas War Games provavelmente, uma masculina e uma feminina, deve ser um pay-per-view com no máximo 5 lutas, talvez tenha apenas 4. Tá? E se isso acontecer, eles não vão estar muito preocupados de construir histórias e fields para esse show. Eles vão construir as 4 lutas ali e aí fica por isso mesmo. Eu acho que a gente deve ter Cody e Drew de novo, a gente deve ter essa confirmação sexta-feira agora. E talvez mais alguma luta ali envolvendo o Punk no main event, se ele não for pro War Games. Se ele for pro War Games, esquece. Mas se ele não for, talvez alguma luta pelo Campeonato Mundial, tá? Talvez Punk versus Bron Breakker, não sei. Então a gente precisa aguardar para poder ver o que a WWE vai fazer, mas eu acho que eles estão invertendo a lógica. Talvez na semana que vem as coisas fiquem um pouco mais claras. Sendo que esse torneio da aposentadoria do Cena também vai atrapalhar um pouco. Ninguém fez nenhuma pergunta sobre esse torneio, tá? Mas eu já vou dizer que eu vou fazer um vídeo, provavelmente essa semana, tentando prever quem são os 16 lutadores que vão lutar no War Games. Eu já tinha feito esse trabalho na live na segunda-feira, mas como eu vi que eles só soltaram 4 nomes, por esses 4 nomes a gente já consegue mais ou menos deduzir quem vão ser os 16 que vão lutar nesse torneio, tá bom? Então, vamos ver como é que a WWE vai continuar construindo essas histórias aí. Pelo menos eles parecem ter invertido a lógica. Agora, tanto o Vitor Andrew quanto o Jefferson Oliveira trouxeram comentários sobre o retorno do Rey Mysterio, tá? E eu achei interessante porque, assim, muita gente ficou feliz com o retorno do Rey. O Vitor disse o seguinte: mano, o retorno do Rey Mysterio foi simplesmente insano. Como fã dele, ver a cara de volta foi emocionante demais. E já dá pra sentir que vem aí uma nova feud entre ele e o Dominic, pai e filho, de novo, frente a frente, vai ser pesado. E o Jefferson disse o seguinte: esse retorno do Rey aqueceu o coração. Rey Mysterio era o favorito de um amigo de infância e é reconhecidamente um ícone de cultura pop. Inconteste sua habilidade dentro do ringue. Foi gigante em todos os circuitos em que passou e para um cara de 50 anos está mega campeão ágil, que possa ainda lutar nos PLEs. Eu acho que foi muito interessante, com certeza, ver esse retorno aí do Rey Mysterio para a WWE. Foram quase 8 meses que ele ficou fora. Acabou criando essa história da grande americana, né, que eu acho que era para ter acabado na WrestleMania. Mas, assim, o que eu acho que tá sendo mais divertido pro Rey é justamente ele fazer essas lutas com o Dominic para ajudar a alavancar o Dominic. Acho que ele tá muito feliz com isso. Ele tá muito satisfeito com isso. E aí eu fico satisfeito porque eu, como pai, eu também me sentiria orgulhoso de ver o meu filho tendo as reações que o Dominic tá tendo. Pra vocês terem uma ideia, numa região de bastante gente latina, o Rey Mysterio apareceu no ringue e quando ele estava no ringue com o Dominic, ninguém estava gritando Ray Ray, o pessoal estava cantando Dirty Dom. O pessoal estava aplaudindo o Dominic. O Dominic chegou a ficar desconcertado no ringue, dar um sorrisinho assim e meio que apontar pro público assim, ó, tá vendo? Você veio aqui querendo a adulação do público, mas olha só quem que eles consideram que é o rei dos luteadores, né? Porque o público estava cantando o nome dele. Então eu acho muito legal ver esse trabalho. O Dominic ele já tem uma estrela já estabelecida, mas eu acho que voltar a essa rivalidade com o Rey Mysterio vai ajudar a alavancar ainda mais a carreira do Dominic. E eu tô achando que é bem provável que eles vão fazer uma luta no Survivor Series. Vamos ver qual estipulação eles vão adotar. Agora, o Thiago, ele trouxe um comentário muito interessante sobre a união do Logan Paul ao Division, porque tem 2 possibilidades pra gente tratar essa união aí. Pra quem não assistiu o show, no final do show, o Logan Paul, ele veio pro ringue, ele tinha sido atacado pela Division no começo do show, ele chegou no final, pareceu que ele ia se aliar ao CM Punk pra atacar a Division, porque ele tinha sido atacado pela Division antes, parecia até que ele ia virar face,
mas aí ele deu um soco com um soco inglês no CM Punk e depois entregou o soco inglês na mão do Paul Heyman, num ato simbólico de que ele estava se rendendo à autoridade e aos conselhos do Paul Heyman. E aí o Thiago ele diz o seguinte: eu tô achando que o Logan só vai se juntar ao Division pro War Games. Com isso, vai faltar apenas um para o time Hill e acho que o Jay ou o LA Knight vão tornar e entrar para esse time. Do lado face, eu acredito em Punk, Jimmy, Roman e mais um. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que essa visão, Thiago, tá mais ou menos no caminho com relação ao War Games. Eu só não acho que o Jay vai para o lado do Paul Heyman. Eu acho que a resposta que ele deu pro Punk nos bastidores, em que ele genuinamente pareceu ter aceito a derrota que ele teve, limpa, pro CM Punk, indica que a WWE vai manter o Jay como face durante um tempo aí. E aí, eu acredito que a gente vai ter o Jay Uso do lado do Jimmy, do Roman e do Punk, para continuar essa storyline esse dorama samoano aí, que eles deram uma suspendida essa semana, mas acho que volta, tá? Então eu acho que o time face vai ser Punk, Jimmy, Jay, Roman e mais um, porque se for o Wargames são 5 lutadores, né? E do lado do time Hill, nós temos Logan Paul, Bron Breakker, Bronson Reed, precisa de mais 2, tá? Eu tô tentando pensar aqui em uma dupla que poderia se unir à Division. Na minha cabeça, eu acho que uma dupla legal que a gente poderia ter ali seria o Judgment Day, Finn Balor e JD McDonough. E aí você fecharia o time Hill, né? O Judgment Day se associaria ao Paul Heyman por uma questão de oportunidade. O Logan Paul pode ser que seja por oportunidade para o War Games, como pode ser uma união a longo prazo. Eu, particularmente, eu estou tendendo mais a acreditar que é só para o War Games. Primeiro porque o Logan Paul ele não se compromete de longo prazo a lutar na WWE. Ele parece que ele só aparece para lutar nos PLEs principais. E segundo, que o Logan ele é uma persona muito grande para se tornar um lacaio do Bron Breakker, né, que é um rookie, né, basicamente está há 2 anos no main roster. Então eu acho que não casa muito bem essa ideia do Logan Paul lacaio do Bron Breakker. E também não casa a ideia do Bron Breakker lacaio do Logan Paul. Né? Então eu acho que vai ser para o War Games e de repente depois ele vai seguir o caminho dele. Já com relação então ao time Hill, teríamos Division, Judgment Day e Logan Paul, e o time face teria CM Punk, Jimmy, Roman, Jay e mais um. E aí poderia entrar o LA Knight. E aí entrando o LA Knight ficaria 5 contra 5 e a gente fecharia os times. Agora o Romário Simplício ele vai fazer um comentário breve sobre o AJ Styles e o Dragon Lee e vai meter o coitado do Rey Mysterio no caminho, né? Ele vai dizer o seguinte: o que o AJ Styles está fazendo com o Dragon Lee nesse último mês, o Rey Mysterio não conseguiu fazer em todos esses tempos de LWO. Bom, primeiro que a gente não pode culpar o Rey a respeito disso, né? A culpa não é do Rey Mysterio, a culpa é do booking da WWE, que pegou um monte de lutador latino, juntou na LWO, mas nunca empurrou seriamente. Eles eram tratados basicamente como um jobbers de midcard, né? Então, eles nunca foram tratados assim com muita propriedade, né? Eles nunca foram tratados como grandes potenciais lutadores no main roster. E isso acabou arrastando o Dragon Lee para baixo. Né? O Rey ele já estava atuando mais como manager da LWO. Eu acho que foi isso que atrapalhou um pouco, porque o Rey estava lutando pouco com a LWO. Já o AJ Styles está lutando bastante. E aí a WWE fez mais ou menos ali o que eles fizeram com a Charlexa. Pegaram um lutador interessante que eles estavam querendo promover, colocaram com outro que traria mais aura. Então pegaram o Dragon Lee que eles estavam querendo promover, colaram no AJ Styles, que é um cara que tem muita aura, muita força com o público, e isso acabou trazendo uma associação que serviu muito bem. Tá? Então, eu acho que é por isso que a gente está vendo esse sucesso do Dragon Lee, e como lutador ele é excelente, mas essa dupla com o AJ Styles acabou casando bem, apesar de ser uma dupla aleatória, né? 2 lutadores que eles simplesmente jogaram juntos, sem história nenhuma, acabou dando liga, e é legal ver o AJ Styles elevando outra pessoa aí no final da carreira, ele que falou que vai se aposentar em 2026. Agora o Iago, ele tem um comentário sobre o torneio do John Cena, né?
Ele diz o seguinte: o que eu queria era o Sheamus ganhando esse torneio e também o John Cena campeão intercontinental no Survivor Series. E aí o Cena perde o Intercontinental para o Sheamus. Os dois merecem ser Grand Slam, mas também aceitaria The Miz tirando o Intercontinental do Cena e passando o Jericho como o maior campeão. Infelizmente, nenhum dos dois vão acontecer. Cara, é impressionante como tem fã do The Miz, né? Assim, é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, mas eu tenho que tentar entender e entrar na cabeça dos fãs que conheceram a WWE depois do que de mim, né? Porque, cara, eu conheço o Demis como um cara extremamente arrogante, chato, prepotente, lá da época da MTV. E quando entrou na WWE, eu não suportei. Eu, como fã de luta livre, eu cheguei e falei: caraca, esse cara outsider de reality show tá vindo pra entrar no meu mercado, né? Na minha indústria. Achei um absurdo na época. Mais ou menos o sentimento que as pessoas têm com Logan Paul hoje. Só que quase ninguém acompanhou a Ruthless Aggression Era no Brasil, porque não tinha distribuição, né? Você tinha que ir pelo meio Jack Sparrow, né? E aí, quando foi em 2008, quando a WWE finalmente é distribuída pela SBT, o The Miz ele já estava começando a crescer. Então, a galera que começou a acompanhar em 2008, 2009, 2010 viu o ápice do The Miz. E talvez não conheça esse passado dele. Então, por isso que eu tenho esse ranço com o The Miz que a maioria das pessoas não tem. Então é engraçado isso, assim, gente falando, pô, eu aceitaria o The Miz tirando o Intercontinental do Cena. Cara, isso não passa na minha cabeça, mas nem perto, eu não suporto o The Miz. Mas eu consigo entender a galera que gosta do cara, que é fã do cara e tudo mais. Agora, realmente eu acho que um cenário plausível seria o Cena ganhando o Intercontinental. Isso eu acho plausível, apesar de que eu já não sei se vai acontecer com essa história do Ray voltar para enfrentar o Dominic provavelmente lá no Survivor Series, tá? Então, de repente, o Cena teria que ganhar esse Intercontinental do Dominic antes. Talvez ou semana que vem em Boston ou na outra semana em Nova York. Se eu tivesse que apostar em uma data, eu botaria semana que vem em Boston para que o Cena ganhe o Intercontinental na sua casa. Isso abriria as portas para que o Cena pudesse fazer uma luta qualquer no Survivor Series e ser campeão intercontinental lá na sua última luta. Ou poderia abrir as portas para que o Cena perdesse esse Intercontinental 2 semanas depois para alguém. Quem? Eu não sei. Agora, o fato é que essa luta final do Cena vai ser para elevar alguém. Vai ser para pegar um talento novo e empurrar ele para a lua, ganhando a pecha de ter derrotado o John Cena. E eu acho que a WWE não vai cometer o mesmo erro que ela cometeu com o Undertaker, quando fez o Brock Lesnar derrotar o Undertaker, pensando que eles poderiam ter guardado a streak do Undertaker para fazer o Roman Reigns quebrar ela 2 anos depois. Acho que teria sido mais interessante. Tá? Então, na minha opinião, eu acho que não vai ser o Sheamus e não vai ser ninguém experiente a derrotar o Cena na sua derradeira luta. Se eu tivesse que apostar em alguém, seria alguém jovem que a WWE quer empurrar. Muita gente está falando do Gunther, todo mundo está falando do Gunther, mas o Gunther já é 2 vezes campeão mundial. Eu não vejo muito ganho em fazer o Gunther ganhar do Cena, a não ser que o Cena tenha pedido isso. A grande pessoa que eu penso que teria assim, um ganho absurdo e catapultaria o cara no main roster, inclusive ganhando o campeonato intercontinental do Cena, seria o Oba Femi. O Oba Femi sumiu da NXT depois que ele perdeu o título da NXT para o Ricky Saints e ele poderia reaparecer agora nesse torneio. E como a Eva já falou na NXT de ontem que vai ter luta entre lutadores da NXT para decidir quem é que vai continuar, ou pelo menos nomes da NXT para ver quem é que vai entrar nesse torneio do Cena, eu acredito que o Oba Femi vai surgir e eu acredito que ele tem grandes chances de ganhar esse torneio. Tá? Para a WWE quebrar um pouco aquela questão da previsibilidade, porque ter vazado o nome do vencedor do Gunther acabou ficando muito ruim. Então eu acho que eles podem surpreender, eles podem botar o Oba Femi como vencedor desse torneio e fazer o Oba ganhar do Cena o Campeonato Intercontinental no dia 13 de dezembro. Isso ia jogar o Oba Femi lá nas alturas e iria ajudar muito a WWE, porque ela já teria construído um novo lutador aí, pelo menos pro cenário secundário. Então vamos ver se vai acontecer isso ou se é apenas wishful thinking meu e a WWE vai pro óbvio e vai botar o Gunther aí para ganhar o torneio. O Vicente Moraes, ele vai falar um pouco da divisão feminina do Raw. E aí ele vai falar sobre a Nikki Bella e a Stephanie Vacan. Ele vai dizer o seguinte:
Tiozão, não quero ser pessimista. Eu quero e espero que a Stephanie retenha a Women's World Championship contra a Raquel Rodrigues. Mas a cena aqui com esse heel turn possível da Nikki Bella, não sei se vai fazer custar o título e luta. A Stephanie para depois... Tá difícil pontuação, gente, pontuação. Para depois ter a rivalidade. Mas acho que nesse momento, vejo a WWE a investir muito na Stephanie. E acho também que vai ser a primeira defesa dela como campeã mundial. Portanto, fazia não muito sentido ela perder logo na primeira defesa, mesmo que seja num Raw. Vamos lá, Vicente. Vou tentar decifrar aqui o que você falou. Primeiro, a Stephanie Vaquer não vai perder o título para a Raquel Rodrigues. Ponto. Ela não vai perder. Não vai acontecer heel turn. Assim, eu particularmente gostaria de ver a Raquel Rodrigues como campeã, mas não vai acontecer da Stephanie Vaquer perder o título agora. Eu acredito que vai ter heel turn da Nikki Bella, assim, tá até escrachada a forma como ela tá ali, cheia de emoção, amiguinha com a Stephanie Vaquer e tudo mais. Vai ter esse heel turn, mas eu acho que esse heel turn não vai fazer a Nikki Bella se tornar campeã. Eu acho que o heel turn vai vir para ela fazer uma feud com a Stephanie Vaquer, mas vai ser para elevar a Stephanie, tá? A Stephanie tá precisando de adversárias, e eu acho que a WWE vai estar construindo essa história da Nikki Bella para que elas possam ter uma rivalidade aí pra frente. Mas eu acho que no final das contas a Stephanie ganha essa rivalidade. E aí depois essa rivalidade ela vai seguir lá na frente para envolver de repente a Io Sky e ou a Rhea Bloody Ripley. Lembrando que a Rhea tá com o nariz quebrado, tá se recuperando em casa, então vai levar um tempinho aí para ela voltar ainda. Tá? A Io Sky deram um descansinho para ela. Então vamos ver como é que a WWE vai fazer esse booking aí. Agora o Fusion vai falar o seguinte, sobre também a luta da Raquel Rodrigues. Olha, Vaquer versus Raquel é lutão de 4 a 5 estrelas, e a Raquel merece essa chance e a vejo como uma World Champion Material. Eu também acho a Raquel uma possível futura campeã mundial. Particularmente eu acho que ela tem todos os predicados para isso. Tá? Eu só não acho que vai ser agora. Eu acho que a WWE está querendo investir bastante na Stephanie Vaquer nesse momento. Se eles quisessem ter investido na Raquel Rodrigues, eles já deveriam ter feito. Agora que eles estão com a Stephanie Vaquer aí, eu não vejo a Raquel Rodrigues como campeã. Eu acho que ela vai servir ali de escada para a Stephanie. E aí a gente deve ter uma feud da Stephanie com a Nikki Bella, como eu falei anteriormente, e depois uma feud envolvendo a Io Sky e a Rhea Ripley, que são o topo, né, da divisão feminina aí do Monday Night Raw. E isso com certeza vai dar muitas lutas boas pra gente. Quero ressaltar que a Nikki Bella melhorou muito. A última luta dela na segunda-feira, e a gente aqui, eu sempre falo isso, aqui no canal a gente critica quem tem que criticar e a gente elogia quem tem que elogiar. A Nikki Bella melhorou muito nessa última luta, ela não teve botes aparentes, teve movimentos fluidos, até incorporou novos movimentos, então é um sinal de que ela resolveu começar a treinar. Tá? Então a gente fica feliz por isso. A Nikki Bella ela tem um cartaz enorme, tem toda uma legião de fãs que ela pode trazer para a companhia, então acho que é legal. É legal ver a Nikki Bella aí empolgada, treinando e ajudando a elevar outros talentos da companhia, e eu acho que é o que vai acontecer. Mas que a Raquel Rodrigues é material para campeão mundial, eu também acho. De repente, para 2026, a WWE pode cometer esse crime aí e fazer a Raquel vencer esse título. Agora, com relação à aposentadoria do Rey Mysterio, né? Porque também o Rey já deve estar meio avançado na idade, né? Acho que já está com mais de 50 anos, já deve estar pensando em se aposentar também. O Jonas disse o seguinte: boa noite. Pergunta pro sincerão da galera. Fiquei feliz com o retorno do 619, Rey Mysterio. Já estava na hora, ainda mais para ter uma rivalidade com o filho dele, Dominique Chico Moedas, o mais sujinho e trapaceiro da WWE. Tiozão, você acha que pode ter uma trilogia de combates, tanto na AAA e Raw por título, ou futuramente na WrestleMania, combate máscara versus máscara, ou carreira versus cabelo? Bom, vamos lá. Eu acho que... Eu não sei se vai ter trilogia de combates, se vai ter luta por títulos, o quê. Eu acho que Rey e Dominique, provavelmente, assim, se eu tivesse que apostar, a luta deles lá em San Diego, no Survival Series, vai ser pelo mega campeonato da AAA. E eu acho que o Rey ganha, tá? Acho que o Rey ganha. Depois, mais lá pra frente, quando o Rey decidir se aposentar, eu acho que ele luta com o Dominique numa luta máscara versus cabelo, tá? E aí, nesta luta, eu acho que o Rey finalmente perde,
Tá? Eu acho que o Ray ele tem muito respeito pela luta livre com a história de um lutador. Quando está para se aposentar, ele, a não ser que ele seja uma sumidade, ele resolve perder uma luta de máscara para dar um cartaz muito grande para um outro lutador, e aí ele tira a máscara e revela seu rosto. No caso do Ray, isso não seria nada chocante, porque ele já revelou o rosto dele. E, cara, deve ser um pé no saco ficar andando de máscara para tudo que é lado, né? Sendo que ele não pode andar de máscara nos aeroportos, né? Ele pede para que as pessoas não tirem fotos dele, e o pessoal respeita. Ele não pode atravessar lá a TSA de máscara, né? A segurança do aeroporto. Então, é assim, eu particularmente acho que vai acontecer. Eu acho que o Dominic vai vencer essa luta e o Ray vai tirar a máscara e aí vai falar aquela frase que é tradicional: meu nome é papapá, acho que o nome dele é Gutierrez, né? Alguma coisa Gutierrez. Não sei se é Oscar Gutierrez o nome do Rey Mysterio, algum nome assim parecido. Eu tenho X anos e eu sou lutador de luta livre há tantos anos. No caso do Ray, há mais de 30, né? Então, assim, eu acho que isso vai acontecer e quando acontecer vai ser aquela choradeira, aquela emoção e tal. Vai ser muito bonito de ver. Isso é tradicional na luta livre e vai ser um momento muito emocionante, tá? Se eu tivesse que apostar, essa luta seria, eu diria que seria no México, talvez numa arena lá. Se eu tivesse que chutar até de repente lá no estádio Azteca, tá? Porque uma luta de aposentadoria do Rey Mysterio, que o Rey Mysterio talvez revelasse o rosto dele de novo, eu acho que bota 100 mil pessoas dentro do estádio Azteca, tá? Posso estar exagerando, mas eu acho que bota. Agora, o LV ele trouxe um comentário legal sobre o show, mas o encerramento dele, eu não falo nada. Poxa, mas esse foi um dos piores main events do ano. Era melhor o Logan Paul ter entrado disfarçado de El Grande americano, a gente achando que ele iria dar um face turn dando um soco no Punk. Aí sim, se revelando o Logan Paul. Pô, só dele invadir do nada ali, já tava claro que ele iria acertar o Punk. E te falar, Logan, Bron Breaker e Bronson Reed será como ataque do Flamengo de 95. Romário, Edmundo e Sávio. Não vai dar certo. Olha, só pela sua ousadia de citar esse desastre que foi o ataque do Flamengo de 1995, isso merece a gente encerrar o vídeo. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Não deixem de ajudar a gente assistindo os nossos outros vídeos. Assistam as opções na tela que estão aqui. A gente se vê. Um grande abraço. Até a próxima e não fale mais do meu Mengão, senão vou dar ban no canal.